Aqui temos uma história de uma mulher onde ela viu o agir de Deus, onde ela buscou, ou no sítio certo onde ela tinha que buscar. E nós vemos que cada vez mais, aonde é que o inimigo quer atingir? Aonde é que o inimigo quer atacar? Aonde é que o inimigo quer pôr a mão dele? Nos lares, nas famílias, nas casas. Mas havia um homem que passava ali naquela casa, daquela sumanita. Um homem de Deus. Quem era esse homem de Deus? O profeta Eliseu. Aquele homem que andava de cidade em cidade, andava de povoado em povoado, aonde Deus o mandava ir, ele ia. E por onde ele passava, fazia a mão de Deus, fazia a obra de Deus, fazia acontecer o agir de Deus naquele povoado. Seja nos enfermos, seja nos leprosos, seja naqueles que mais precisam, aquele homem estava ali preparado para fazer aquilo que vinha do seu chamado. Igreja, este homem não cresceu com qualquer um. Este homem não cresceu de qualquer lugar. Este homem cresceu vindo de um grande profeta, vindo de um grande homem de Deus, Elias, o profeta que subiu na carruagem de fogo, o profeta que foi o professor de Elias. Então, igreja, nós temos que andar sempre com quem tem para ensinar. Andar sempre com quem tem para nos dar. Andar sempre com quem tem para servir. Andar sempre com aqueles que pertencem a Deus. E aquela mulher, ela viu aquele homem, passava lá na casa dela e ela convidava ele para entrar, para beber um café, para comer um pão, para tranquilizar um pouco, para ele depois continuar a sua caminhada. Porque a caminhada do profeta não é fácil. A caminhada do profeta é difícil. A caminhada do profeta é muito árdua, tem muitos espinhos, tem muitos levantes, tem muita coisa, muita opressão que vem na caminhada do profeta. E o profeta, por vezes, tem que descansar. E ele passava ali naquela casa, ele fazia uma pausa, porque aquela mulher recebeu de boa forma. Igreja, hoje em dia não é diferente. Hoje em dia há profetas nesta terra. Como é que nós estamos a tratar os profetas desta terra? Há homens e mulheres de Deus, como é que nós estamos a tratar eles? Mas ainda há o mais importante, que é o quê? Espírito Santo de Deus, que habita dentro de mim e dentro de vocês. Foi enviado. Jesus, ele disse, eu não vos vou deixar sós, eu não vou vos deixar sem ninguém, eu vou vos enviar o Consolador. E ele, chegando ao trono da glória, ele enviou o Consolador para habitar dentro de nós. Então, como é que nós estamos a receber? Como é que nós estamos a tratar o Espírito Santo de Deus? Que nós somos o quê? Somos templo sagrado do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos ter o Espírito Santo de Deus habitar dentro da nossa casa, dentro do nosso interior, que é o mais importante da nossa casa, que é o nosso corpo, o nosso coração, de qualquer forma, de qualquer jeito. Não, nós temos que saber cuidar dele, saber cuidar do que damos para ele, do que nós pensamos, do que nós fazemos, das atitudes que nós temos. Nós temos que saber como estamos a cuidar do Espírito Santo de Deus, do maior profeta que existe dentro de nós. Igreja, não podemos cuidar de qualquer maneira. E aquela mulher, ela viu que aquele homem passava ali, que aquele homem passava sempre naquela rua, naquela casa, e ela convidou para ele entrar. Jesus, ele passa todos os dias na nossa vida. Jesus, ele passa todos os dias à nossa porta, e ele bate à porta, tuc, tuc, tuc. Ele diz que quer entrar. Ele pergunta, ele é educado. Ele é educado, ele não entra de qualquer maneira, ele não arromba portas. Jesus, ele pergunta se pode entrar. E ele espera que nós demos o abalo para ele entrar. Então, igreja, nós temos que ter o nosso interior limpo. Ainda que o nosso interior não esteja limpo, que nós façamos para que Jesus possa entrar dentro de nós e limpar tudo que não convém, tudo que é sujo, tudo que é imundo, tudo que não presta. E essa mulher viu aquele homem, e ela disse, este homem é um homem de Deus. Este homem é um homem especial. E ela falou ao seu marido, eu tenho observado que ele é um homem de Deus. Igreja, essa palavra observado falou muito comigo. O que é que nós temos hoje em dia observado? Que tipo de observações nós temos feito? Porque por vezes é verdade, andamos neste mundo, andamos no trabalho, na escola, andamos por todo o lado que nós andamos, até dentro das igrejas nós andamos. Será que nós temos observado aonde nós vamos? Será que nós temos observado o que nós temos feito? Será que nós temos observado com quem nós temos estado?
Será que até nós temos observado quem é que vem na nossa casa? Igreja, nós não podemos andar de qualquer jeito, não podemos aceitar qualquer coisa. É claro, se vier uma prostituta, se vier um drogado, um alcoólico, se vier um ladrão, se vier seja quem for na nossa casa, nós vamos lhe fechar a porta. Claro que não, nós vamos recebê-lo de braços abertos. É assim que nós temos que recebê-los. Mas há alguém que está a precisar de ajuda, não é alguém que tenha a convicção que é alguém que faz e acontece. Glória a Deus. E uma pessoa fala nos erros, fala para corrigir, fala o que o Espírito Santo de Deus nos manda falar e eles não aceitam. Não, estes aí já conhecem a palavra, mas estes estão no pecado, estes que estão desviados, ainda por muitas vezes que conheçam a palavra, estão a passar por uma fase difícil. É alguém que precisa de ajuda, é alguém que precisa que nós lhe dê a mão, é alguém que é Deus que nos envia a nós para que nós possamos cuidar, para que nós possamos ajudar, orientar. Para isso o Senhor deixou os profetas nesta terra. Por isso o Senhor elegeu homens de Deus para isso. Igreja, é claro que o maior profeta foi Jesus. Profeta dos profetas, não há um profeta maior do que ele. Paulo, um grande profeta, um grande homem, um exemplo que saiu da carne para o Espírito. Mas Jesus, ele nasceu do Espírito para o Espírito. É ele que nós temos que glorificar. É ele que nós temos que exaltar. É ele que nós temos que buscar a todo o tempo e aceitá-lo a todo o tempo na nossa casa, na nossa vida, no nosso corpo, em tudo aquilo que nós fazemos. Temos que consagrar tudo a ele para que tudo dê certo. E igreja, nós vemos essa mulher, ela viu algo especial naquele homem, ela observou talvez o jeito dele, as palavras que ele usava, a forma que ele falava, ela observou que tipo de homem era aquele, o brilho dele. Quem tem visão espiritual sabe o que eu estou a falar. Quem tem visão espiritual sabe ver através das pessoas que fruto é que elas têm, porque Jesus nos ensinou que nós não temos que observar, que nós temos que saber observar e não nos podemos deixar enganar pelo fruto de cada um. Porque nós não podemos dizer, este homem é de Deus porque ele fala em línguas, porque ele sabe a palavra, porque ele tem revelação, porque ele sabe tudo e mais alguma coisa. Este homem é de Deus. Não, Jesus ensinou-nos, não olheis a eles pelos que eles fazem, pelos seus feitos. Observai os frutos dele. Porque a árvore boa não pode dar fruto mau. Como uma árvore má não pode dar fruto bom. Então, igreja, nós temos que ver que tipo de fruto aquela árvore está a dar. Se é uma árvore boa, vai dar bom fruto. Não tem como dar mau fruto. Foi Jesus que ensinou, foi Jesus que falou. Não pode dar. Agora, se a árvore é má, como é que a árvore vai dar bom fruto, igreja? Como é que ela, se ela é má, ela não consegue dar bom fruto porque as raízes dela estão podres. As raízes dela não estão na terra fértil, estão das pedras, dos pedregais. A palavra não está edificada nela. Porquê? Porque as raízes não estão a beber da água pura, a beber da água purificada. Então nós temos que observar pelos frutos. Pelos frutos, igreja. O que é que adianta nós chegar à beira de qualquer pessoa, a pessoa começa ali a revelar-nos tudo, a falar da nossa vida. Por vezes pessoas que nem nos conhecem chegam à nossa beira, falam o nosso nome, falam a nossa vida toda por completo, fala isto que vai acontecer, fala aquilo que vai acontecer, e por vezes nós dizemos alto, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus porque está a ter revelação, é uma mulher de Deus, é um homem de Deus porque está a falar tudo, aquilo que só eu sei, que por vezes só eu tenho falado com Deus, ela revelou tudo e falou tudo. Igreja, nós dizemos, é uma pessoa de Deus, é um homem de Deus, porque falou tudo certinho, tudo direitinho. Igreja, mas quais é que são os frutos? Que tipo de frutos é que tem esse profeta? Que tipo de frutos tem essa profetisa? Que tipo de frutos tem esse povo? É isso que nós não nos podemos enganar. Temos que analisar que tipo de fruto está a dar. Porque, igreja, Moisés, ele foi lá com o seu cajado, lançou o cajado lá em frente a Faraó, lá no Egito, lançou o cajado no chão e o cajado se transformou em cobra. Mas os adivinhos fizeram o mesmo. Os adivinhos fizeram a mesma coisa. Então, se os adivinhos que não adoravam a Deus fizeram a mesma coisa, como é que aquele homem, por fazer aquilo, ia ser chamado um homem de Deus? Quantas vezes nós dizemos, realmente é uma mulher, é um homem de Deus, porque fala, revela tudo e tudo mais. O que é que os macumbeiros fazem? Igreja, eu antes de me converter nos caminhos do Senhor,
Eu andava em macumbarias. Eu andava em feitiçarias. Eu andava a pagar, ia lá para mostrar fotografias e não sei o quê. Mulheres e homens até falavam do mesmo jeito de pessoas que eu conhecia, pessoas que diziam que me faziam mal, falavam do mesmo jeito, da mesma forma, manifestavam-se da mesma forma. E nós dizíamos, nossa, nunca pensei em tal coisa dessa pessoa. A igreja era o inimigo que estava-nos a afastar dessa pessoa. Era o inimigo que estava a atormentar, porque os macumbeiros, eles trabalham para o inimigo, eles não trabalham para Deus. Então, claro, um homem e uma mulher de Deus, ele tem revelação, claro, tem revelação do alto, mas os macumbeiros também têm. Então nós temos de discernir, temos que observar como é esta mulher, Sumanita, ela observou aquele homem que ia na casa dela. Que tipo de homem é que ia lá? Que tipo de homem é que hoje está-nos a dar revelação? Que tipo de profeta é que hoje está-nos a dar profecias? Que tipo de pessoa é que nós estamos a lidar? Nós temos que observar, igreja. Igreja, hoje sou um profeta e eu prego a palavra, mas eu também já tive com os livros do São Cipriano, já tive com orações de macumbaria, já tive na internet a buscar tudo e mais alguma coisa para ter riquezas, para dar cura às pessoas, para exaltar a quem? A mim, para exaltar o meu nome, não para exaltar a Deus. Igreja, então nós temos que ver os frutos. É pelos frutos que nós vamos dar contas. É pelos frutos que nós vamos ver quem nós somos. Mas agora, igreja, mas agora tu és santo, agora tu és limpo, tu és puro. Igreja, eu faço para isso. Jesus disse, sede santos como eu sou santo. Eu estou a trabalhar para isso. Eu estou a fazer para isso. Mesmo ainda que seja pecador, mesmo ainda que seja falho, eu estou a fazer para isso. Assim o Senhor manda perguntar a vocês, o que é que vocês estão a fazer? Que tipo de busca é que estão a fazer? Alcançar para a glória, para alcançar para a vida eterna. Nós não podemos buscar de qualquer forma. E nós vemos que aquela mulher, ela não buscou de qualquer forma. Ela observou, examinou que tipo de homem era ele, que brilho é que ele tinha, que palavras é que ele usava, de que forma é que ele fazia e andava, com quem é que ele andava. E aí ela viu, não, este é um homem de Deus. Vou fazer algo para ele. Vou construir um quarto lá no muro, encostado ao muro, vou construir um quarto para ele. Igreja, ela construiu um quarto. Ela falou com o marido dela. E eles entraram os dois em acordo de construir aquele quarto para aquele homem. Igreja, o que é que nós hoje estamos a construir para Deus? O que é que nós hoje estamos a construir para Deus? Deus falou muito comigo nesta parte também. Que hoje em dia, templos, grandes templos, estão cada vez mais a fechar. Grandes igrejas, com grandes paredes, bonitos, grande arquitetura, estão a fechar. Porquê? Porquê? Porque o Espírito Santo de Deus não permanece mais nestes templos. O Espírito Santo de Deus não se manifesta mais nestes templos de grandes luxos. Porquê, igreja? Porque muitas vezes os líderes corromperam-se com as grandezas, corromperam-nos com as riquezas desta terra, deste mundo. E nós, igreja, não nos podemos corromper com as coisas deste mundo, desta terra. Muito mais igrejas estão a abrir, muitos mais cultos estão-se a fazer como nós fazemos aqui na nossa casa. Ai daquele que nega abrir a sua casa para cultuar. Ai daquele que nega que para abrir a sua casa para montar o púlpito, para montar o altar. Ai daquele que assim negar, que esse é aquele que está a negar a Jesus. Esse é aquele que está a negar um copo de água ao sedento. Esse é aquele que está a negar um prato de comida ao faminto. Esse é aquele que está a negar uma peça de roupa àquele que está a passar frio. Ai daquele, igreja. Ai daquele. Então nós temos que glorificar a Deus por estarmos aqui a nossa casa onde nós vivemos todos os dias. Abrimos ela para cultuar, abrimos ela para dar palavra, abrimos ela para glorificar o nome do Senhor. E aquela mulher assim o fez. Ela abriu a sua casa. Ela acrescentou algo na sua casa para aquele homem de Deus. Igreja, como é maravilhoso isso. O Senhor assim manda-nos abrir o nosso coração por completo para Deus. Para abrir a nossa casa por completo para Deus. Não deixar algo reservado, privado. Deixar uma placa na porta, privado, ninguém entra. Não, igreja. O Espírito Santo de Deus tem que entrar em todos os cômodos. O Espírito Santo de Deus tem que entrar em todas as partes da casa. E Ele não invade. Ele não invade porque Ele é um invasor. Mas Ele entra quando nós damos permissão. Por vezes as pessoas dizem, mas porquê que Deus deixa acontecer as coisas que acontecem? Lá agora onde é que aconteceu aqueles terremotos? Venezuela. Aconteceu lá aqueles terremotos, as pessoas estão debaixo dos escombros. Igreja, o que é que adianta nós estar
A fazer as coisas, não fazê-las de coração para Deus. A fazer as coisas, a guardar, não, vou guardar a minha casa porque é minha, porque é isto. Agarrados às coisas, não, nós temos que abrir tudo para Deus. Pessoas, glorifiquei a Deus ontem. Pessoas estavam lá debaixo, uma família, uma mãe e 4 crianças. Tiveram lá 11 dias e tiveram vivas. Glória a Deus. Vejam como Deus é maravilhoso, que fez com que aquela mãe estivesse a amamentar a filha mais pequena e deu para dar leite aos outros filhos todos, e eu creio que até ela bebeu daquele leite. Eu creio que até ela bebeu daquele leite. Para aguentar 11 dias debaixo dos escombros viva? Não ia aguentar de qualquer forma. Só mesmo a buscar a Deus, só mesmo a adorar a Ele e a amamentar-se daquele leite. Igreja, então nós temos que alimentar-nos do leite, que é o Espírito Santo de Deus. Temos que alimentar-nos daquilo que o Senhor nos dá, que é a palavra. Não vale a pena nós andar agarrados às coisas, agarrados a isto, agarrados àquilo. Não. Igreja, nós vemos aquela mulher, ela abriu aquele quarto para ele, mas não deixou aquele quarto vazio. Não deixou aquele quarto de qualquer maneira. Ela deixou aquele quarto, ela meteu lá uma cama, ela meteu lá uma mesa, ela meteu lá um candeeiro, ela preparou aquele quarto nos mínimos detalhes com excelência. Que excelência é que nós estamos hoje a ter para Deus? Que excelência é que nós estamos a ter hoje para as coisas de Deus? Será que nós queremos cada vez mais espalhar o Evangelho, utilizar as redes sociais, utilizar os canais que nós possamos utilizar a nossa boca, utilizar tudo o que nós possamos estar ao nosso alcance? Para quê? Para espalhar o Evangelho ou para levantar o nosso ego? Para nós ser conhecidos ou para ser conhecida a palavra? Igreja, fraco é aquele profeta que quer ser conhecido. Fraco é aquele que vai evangelizar para se mostrar, para se fazer alguém, para engrandecer. Não, esse é um falso profeta. E Jesus, ele disse, cuidado, vão vir muitos falsos profetas. Cuidado, vão vir muitos que vão orar no meu nome. Vão vir muitos que vão pregar no meu nome. Vão vir muitos que vão curar no meu nome. Vão vir muitos que vão profetizar no meu nome. Fazer tudo e mais alguma coisa no meu nome. Mas são falsos profetas. Igreja, nós temos que ter cada vez mais uma visão ampla. Uma visão cada vez mais edificada em Cristo Jesus. Cristocêntrica. Para quê? Para nós ter uma visão mais além. Uma visão ampla. Aquela mulher, ela tinha uma visão ampla. Ela viu, aquele homem é de Deus. Aquele homem não é um homem qualquer. Aquele homem eu posso receber na minha casa. Temos de ter cuidado com quem nós recebemos na nossa casa. Temos de ter cuidado com a quem nós abrimos a porta e por vezes damos tudo de nós, o máximo, o ensino, a direção, educação, ajuda por vezes a alimentar, ajuda por vezes em casamentos que estão a ser destruídos. Tudo o que nós podemos dar, nós damos. As pessoas apanham-se servidas e não querem saber mais. Falam mal de nós, criticam-nos, falam mentiras. Igreja, estes vão pagar grande preço. Esses, na hora, no dia em que vai vir a noiva, estes vão ter que declarar contas ao Pai. Estes vão ter que declarar contas e as contas por vez com o Pai são pesadas. Aquele que não se arrepender, aquele que não se humilhar aos pés do Senhor, esse terá grandes custos para pagar as suas contas. Então, igreja, ainda que eu tenha feito algo mal, ainda que vocês tenham feito algo mal, vamos arrepender-nos, vamos pedir perdão, vamos humilhar-nos aos pés do Senhor, não aos pés do homem, porque o homem, quando nós nos, por vezes, humilhamos aos pés do homem, o homem ainda se ri na nossa cara, o homem ainda zomba da nossa cara, mas é aos pés do Senhor que nós temos que nos humilhar. Para quê? Para o nosso coração ser aquebrantado, para quando nós passar por alguém, para quando nós tiver que dar uma palavra, para quando nós tiver que fazer algo, não façamos a nossa carne, porque a nossa carne não vale nada. A nossa carne vai apodrecer lá no túmulo, a nossa carne vai apodrecer lá na terra, vai ser para os animais, para os bichinhos comer. Então, nós temos que agir pelo Espírito Santo de Deus. É assim que nós temos que agir, é assim que nós temos que fazer, porque o Senhor onde está, Ele vê tudo, Ele vê tudo. As contas serão feitas, porque o Senhor vê tudo. Ele vai abençoar quem tem que ser abençoado, mas Ele também pode amaldiçoar, ou pode dar permissão para serem amaldiçoados quem não faz para o bem dele. Nós vemos lá aquela figueira, quando Jesus passou, viu aquela figueira que só tinha o quê? Folhas. Jesus foi lá para comer um figo. Jesus foi lá para comer daquele alimento, comer daquele fruto, daquela árvore. Aquela árvore só tinha o quê? Folhas. Jesus amaldiçoou aquela figueira para que ela secasse, para que ela, se não dá fruto nenhum, que ela secasse até à raiz. E quando eles retornaram de onde eles foram, eles viram, até os discípulos ficaram, nossa, uau, o que é isso? A figueira estava seca.
Igreja, então que nós sejamos uma árvore frutífera, que nós venhamos a produzir fruto. Ainda que venham aquelas ervas daninhas ao pé da nossa raiz, que nós consigamos cada vez mais aprofundar as nossas raízes no Espírito Santo de Deus para dar bom fruto, para ter o que dar. E aquela mulher, ela tinha o que dar. Aquela mulher, ela preparou tudo com excelência, ao ponto de aquele homem dizer: nossa, essa mulher está-nos a cuidar com muito zelo, com muito cuidado, com muito carinho, muito amor. Aquela mulher está a tirar tudo que ela pode dar para nós, por só simplesmente nós passarmos por aqui. Jesus, ele passa nas ruas. Jesus, ele andava de povoado em povoado, de cidade em cidade. E quem quisesse segui-lo, que largasse tudo para trás e que seguisse. Houve um discípulo que disse: Jesus, espera só um pouco, tenho um familiar que morreu, somente vou enterrá-lo e depois vou-te seguir. O que é que Jesus disse? Deixa para trás. Os mortos se enterrem eles mortos. Igreja, então nós não nos podemos agarrar a pessoas, não nos podemos agarrar às coisas desta terra, não nos podemos agarrarmos às coisas que não nos edificam para o reino do céu. Aquela mulher não se agarrou à casa, aquela mulher não se agarrou a nada, aquela mulher abriu a porta para aquele homem e ele disse: não, essa mulher está-nos a trabalhar, a tratar com zelo, com amor, com carinho, aquela mulher está a cuidar de nós, então nós temos que fazer alguma coisa. Ele falou lá para o seu moço, Geazi, vai lá, fala a ela o que é que ela precisa, o que é que ela necessita, o que é que ela mais quer que nós lhe façamos. Geazi disse-lhe a ele, aquela mulher, eu sei que ela não tem filhos. Aquela mulher não tem filhos e o seu marido já é velho. Igreja, Geazi foi falar com ela. E ela disse que não queria nada. Igreja, aquela mulher fez tudo para aquele homem de Deus sem querer nada em troca. Aonde há isso hoje em dia na Terra? Aonde há isso hoje em dia nesta Terra? Quando alguém faz alguma coisa de bem para alguém, a quase sempre está à espera de alguma coisa. A quase sempre está à espera de algo. Igreja, eu vejo às vezes no trabalho, cheguei a ir buscar gelados. Neste calor está insuportável. Gelados. Fui, comprei um gelado para mim, para o meu colega de trabalho. Cheguei lá, entreguei, olha, vamos um pouco para a sombra, vamos retirar-nos um pouco do sol, vamos fazer uma pausa, vamos comer um gelado. Comemos o gelado, oramos a Deus, orei a Deus, comemos o gelado. No dia seguinte, ele disse: Daniel, queres ir buscar outra vez o gelado? Eu pago. Eu posso ir buscar, não é preciso você pagar. Não, eu pago, tu pagaste ontem. Igreja, eu não me paguei o gelado ao homem à espera que ele me pagasse outro dia. Mas hoje em dia, o que mais há é isso. Paga hoje um dia, ou outro dia, a pessoa já está a pensar: não, se eu paguei ontem, será que ele vai me pagar hoje? Não, igreja, nós não podemos pensar assim. Nós, quando fazemos, temos que fazer de amor. Nós, quando fazemos, temos que fazer para Jesus. É para Ele que nós temos que fazer, não para o homem. Então aquela mulher, ela não fez com interesse. Aquela mulher, ela fez para glorificar o nome de Deus. E é isto que nós temos que fazer. Tudo o que nós façamos tenha sido para a glória de Deus. Tudo o que nós façamos seja para glorificar o nome do Senhor. Não vamos andar atrás de profetas para receber profecias. Para receber a profecia recebe, que é a bênção da chave da casa, é a bênção da chave do carro, é a bênção do trabalho. Não vamos atrás de profetas para andar atrás de profecias. Igreja, quem vive somente em profecias, buscando profecias, vive numa vida vazia, vive numa vida que não tem estrutura, que não tem alimento, vive numa vida de ansiedade, porque estás sempre à espera que a profecia se venha a realizar na vida dele, na vida dela, que a profecia se venha a realizar porque foi profético, porque foi dito, foi falado. Não, igreja, nós temos que andar a viver pelas coisas do alto, pelas coisas da glória. As profecias que foram profetizadas na nossa vida, da parte de Deus, essas vão se realizar. Não tem uma que vai ficar para trás. Tudo depende da nossa busca. Tudo depende do nosso trabalho. Tudo depende do nosso empenho. Aquela mulher, ela tinha um sonho. Ela queria algo. Ela desejava ter um filho. Mas ela não foi fazer aquilo ao profeta. Não foi fazer o quarto ao profeta. Não foi fazer as coisas com perfeição para o profeta. Simplesmente porque queria o filho. Ela nem falou a ele. E ela aqui nos fala na palavra que ela disse: meu Senhor, não mintas para mim.
Ela duvidou da palavra profética, que ela disse, não mintas para mim, porque ela já nem ela cria na profecia. O profeta estava a desejar, que lhe disse a ela, daqui a dias vais abraçar um filho. Igreja, quantas vezes nós duvidamos das profecias? Quantas vezes nós já recebemos profecias? Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Será que vai ser isso? Tudo depende da nossa busca. O que é que nós temos buscado? O que é que nós temos atraído? Que tipo de milagre nós temos atraído para a nossa casa? Que tipo de profecias nós temos atraído para a nossa casa? Que tipo de busca nós temos feito para a nossa casa? Tudo depende daquilo que nós buscamos. Tudo depende daquilo que nós fazemos. E a igreja, o que é de profeta de Deus, nunca falha. O que é de profeta de Deus nunca falha. Ainda que muito profeta tenha falado, ainda que muito profeta tenha dito, igreja, as profecias cumprem-se na vida de quem crê, na vida daqueles que fazem. Aquela mulher, não fazendo nada, com um interesse para o profeta, ela recebeu a profecia. O filho dela nasceu. Ela deu à luz aquele filho. Ela teve aquele sonho realizado. Qual é que é o sonho que você está à espera? Qual é que é o sonho que você está a querer que seja realizado na sua vida? Qual é que foi a profecia que você já recebeu há 2, 3, 4, 5, 10 anos e ainda não se cumpriu? Abre hoje a tua casa para o profeta. Prepara hoje um quarto para o profeta. Prepara hoje tudo com excelência para o profeta. E verás. E verás a glória de Deus a vir na tua casa. Verás a glória de Deus a vir a cumprir todas as profecias. Verás a glória de Deus a ser manifestada nesta terra. Igreja, é desse modo que nós temos que fazer. Abrir-nos para as profecias. Abrir-nos para o profeta. O profeta maior que é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele. É Ele que nós temos que abrir o nosso coração a todo o tempo. E nós vemos que aquela mulher, ela recebeu a profecia. Ela recebeu a profecia. Mas houve um dia que aquele filho foi com o pai para o campo. Foi com o pai passear. Porque a palavra nos diz mesmo que a seara é muita, mas poucos são os ceifeiros. A ceifa é grande, igreja. Mas aonde estão os ceifeiros? E nós vemos que aquele menino foi com o pai. Eu creio que já era um menino grande, já era um menino que já tinha crescido. Ele foi. Igreja. Ele chegou ao ponto de se queixar. Ai meu pai. Ai a minha cabeça. Algo veio sobre aquele menino. E ele disse-lhe a ele. O pai disse-lhe a ele. Vai para casa, vai para a tua mãe. E a mãe, quando o recebeu, pousou sobre os seus joelhos. Igreja. E aquele menino faleceu nos joelhos da sua mãe. O sonho que a mãe tinha morreu nos seus joelhos. Igreja, quantas vezes nós temos sonhos e até são realizados esses sonhos na nossa vida e ao fim de algum tempo vai tudo para água abaixo. Ao fim de algum tempo acabou tudo e nós dizemos, mas onde é que está? A profecia se cumpriu e agora tudo se reteu. A profecia se cumpriu e agora tudo morreu, tudo foi por água abaixo. Igreja, isso pode acontecer. Isso pode acontecer quando nós buscamos a bênção. Quando nós buscamos as profecias debaixo da bênção. Quando nós só queremos agarrar a bênção na mão. Igreja, mas de uma coisa eu sei. Quando nós agarramos o abençoador, quando nós abraçamos o abençoador de coração, de amor, de cuidado, de tudo que nós mais amamos, que é Jesus, nosso abençoador, Deus Pai, que é o nosso abençoador, quando nós o agarramos de mão firme, não há bênção alguma que se vai reter, não há bênção alguma que vai morrer, não há nada que vai deixar de ter vida, porque o Senhor dá vida àquilo que não tem vida. Igreja, então nós temos que crer. Aquela mulher, ela quis, ela creu. Não, eu não pedi nada. Ela falou mesmo, eu não pedi nada. Não foi eu que pedi esse filho. Como é que ele agora me morreu? Ela foi ter com o profeta. Igreja, nós assim vemos. Aquela mulher recebeu a profecia, mas ela ficou com o endereço do profeta. Aquela mulher recebeu a profecia, mas ela ficou com a direção do profeta. Ela sabia onde é que estava Eliseu. Ela sabia onde é que ele morava. Ela sabia onde é que podia encontrá-lo. E ela foi ter com ele. Ela foi, deixou o menino deitado na cama do profeta, no quarto que ela tinha preparado, e foi ter com o profeta à casa dele. E o profeta falou a Geazi, vai, põe este cordel sobre a vida dele, sobre o corpo dele, e vem, volta. Quando chegou, Geazi fez desse modo. Ele disse mesmo a Geazi, vai, não fales para ninguém, não te distraias com nada, foco. Igreja, assim Jesus fala para nós.
Nós, para obter o nosso milagre, a nossa promessa, é o foco que nós temos que buscar. Olhar só para o foco, não podemos nos distrair com as coisas alheias. Não podemos nos distrair com o que este diz, aquele fala, aquele critica, aquele fala mal de nós, aquele vai dizer ao outro. Não podemos nos distrair com esse. Vai em direção à casa da sumanita. Põe esse cordel sobre a vida dele, sobre o corpo dele e volta. Igreja, o menino não teve reação alguma. O menino não teve reação alguma. Como ele estava morto, quieto, frio, deitado na cama, assim ficou. E o Senhor manda-me falar hoje. Por vezes nós temos algo de que dizemos amuletos. Ai não, eu tenho isto aqui, isto é precioso, isto é de Deus. Igreja, nós temos o azeite ungido pela unção do Espírito Santo de Deus, mas não é um amuleto. Não é um amuleto. Nós não podemos usar o azeite como amuleto, porque assim, se nós usarmos o azeite como amuleto, ninguém vai ser curado. Ninguém vai ser curado, igreja, porque o azeite veio para curar, é a forma, é o símbolo do Espírito Santo de Deus. Então nós não podemos usar como amuleto. E aquele homem, aquele profeta, usou talvez aquilo como amuleto e nada se resolveu. Então o que é que ele fez? Ele foi à casa. Ele foi ao quarto que foi feito para ele. Eliseu, ele foi àquele quarto e ele olhou de olho a olho no menino, ele pôs a sua boca com o menino, ele deitou-se sobre o menino e ele saiu. Mas quando ele saiu, o menino já estava quente. Quando ele saiu, já algo se tinha se manifestado naquele lugar. Ele foi, deu a volta e voltou no quarto. E quando lá voltou, ele mandou chamar a mãe, porque o filho, assim que ele se deitou por cima do filho, o filho sobreviveu. O filho ressuscitou. Igreja, então nós não podemos ter medo. Porque o meu milagre morreu, porque o meu milagre não se vai realizar, porque o meu sonho não se vai concretizar. Igreja, nós não podemos ter medo, nós não podemos baixar os braços e dizer não vale a pena lutar mais, então o Senhor abençoou-me e agora a bênção morreu e agora a bênção saiu. Não, igreja, é hora de continuar a buscar o abençoador, porque aquele que deu uma bênção pode dar 2, 3, 4 ou 5 bênçãos. Não podemos buscar somente uma bênção. Temos que buscar o abençoador para adorá-lo, para glorificá-lo. Aquela mulher exaltou o profeta. Aquela mulher exaltou a Deus. Aquela mulher glorificou a Deus pelos feitos que ela tinha feito naquele quarto, naquela casa, na sua vida. Igreja, para ela depois receber a bênção. Porque ela não estava agarrada às coisas. Ela não estava agarrada aos bens materiais desta terra. Ela não estava agarrada às coisas terrestres. Ela estava agarrada à presença do Espírito Santo de Deus. É a presença que nós temos que buscar. É a presença que nós temos que ter cada vez mais na nossa casa, na nossa vida. É a presença do Espírito Santo de Deus. Porque sem a presença nós nada podemos fazer. Igreja, o Senhor está a mandar ir aquela passagem quando Davi foi buscar a arca da aliança. A arca da aliança foi roubada pelos filisteus e foi colocada debaixo da imagem do Deus Dagão, o Deus que eles adoravam. Na primeira noite que a arca esteve lá debaixo daquela imagem, aquela imagem ao outro dia apareceu tombada. Aquela imagem apareceu desfeita. Aquela imagem apareceu destruída, porque a presença do Espírito Santo de Deus é tão grande que não há demónio que resista, não há Deus algum pagá que resista, não há maldição alguma que permaneça na nossa vida. Não há nada, porque a presença do Espírito Santo de Deus desfaz tudo, igreja. Amém. E nós vemos que aquela arca, eles tiveram que deixar aquela arca. Eles tiveram que pôr aquela arca em cima de um carro de bois, deixar à deriva. Porque eles tiveram medo da presença de Deus. Igreja, e aquela arca foi encontrada por Abinadab, encontrou aquela arca, colocou lá no reinado dele e nada aconteceu. Esteve lá por 20 anos e nada aconteceu. Igreja, não vale a pena nós buscar a presença do Espírito Santo de Deus na nossa casa, na nossa vida, e deixar quieto, deixar parado, deixar como um amuleto, como uma imagem, como algo que não tenha valor algum. Não adianta, porque não vai acontecer nada, igreja. No ponto que Davi foi levantado como rei e foi buscar aquela arca. Foi buscar aquela arca num carro de bois. Foi buscar aquela arca com bois que nunca tinham sido montados, bois novos, os melhores bois que tinham. Nunca ninguém tinha montado em cima de um boi daqueles. E eles colocaram a arca e foram em direção ao reinado, ao castelo de Davi. E aquela arca, no caminho, aquela arca ia cair. E quem é que foi que colocou a mão? Uzá. Uzá colocou a mão e ele morreu. Naquela hora, foi fulminado naquela hora, porque ninguém podia pôr a mão na arca.
A presença do Espírito Santo de Deus não é qualquer um que utiliza. Não é qualquer um que diz eu ponho a mão e curo. Eu ponho a mão e liberto. Não, é só aquele que tenha fogo do Espírito Santo de Deus. É só aquele que tenha a presença do Espírito Santo de Deus na mão. É só aquele que tem a autoridade de Deus. Não é qualquer um. Ele morreu ali na hora. Ele foi fulminado ali na hora. Sabem porquê? A arca de Deus não é para ser transportada por animais. A presença de Deus não é para ser transportada de qualquer forma, de qualquer jeito. Não é com animais que nós vamos transportar a presença de Deus, a arca da aliança. Não, igreja. Não. Aquela arca estava considerada somente aos levitas. Só os levitas é que podiam colocar no ombro aquela arca e caminhar. Igreja, naquela hora, aquela arca ficou ali parada. Mas havia um homem que morava ali. Havia um homem que ninguém dava nada por ele. Obed-Edom. Obed-Edom viu aquele programa e ele disse, eu posso guardar a arca na minha casa. Eu posso guardá-la até que venham buscá-la, eu posso guardá-la na minha casa. E foi guardada lá na casa dele. Igreja, aquela arca teve lá 3 meses. 3 meses aquela arca teve naquela casa. Ninguém dava nada por aquele homem. Era um desvalorizado, era um inútil, era desprezado, não servia para nada, não sabia falar, não sabia fazer nada que tivesse jeito, não tinha perfeição nenhuma, era um rejeitado. Igreja, aquela arca teve lá 3 meses. Em 3 meses, aquela casa foi abençoada. Em 3 meses, aquela casa virou o avesso. Em 3 meses, aquela casa, aquilo que não dava mais, começou a dar. Aquilo que não tinha vida, ganhou vida. Aquilo que não tinha a presença do Espírito Santo de Deus, foi cheio da presença de Deus. Igreja, aquela arca naquela casa, ela fez mais em 3 anos do que 20 anos na casa de Abinadab. Então nós temos que ver como é que nós estamos a lidar com a arca. Como é que nós estamos a lidar com a arca de Deus? Que tipo de manobrar nós estamos a trabalhar com essa arca? Porque aquele homem, ele era desconhecido. Obed-Edom era desconhecido. Ele começou a ser conhecido. Era um homem rejeitado. Ele começou a ser procurado. Era um homem desvalorizado. Ele começou a ter valor. E Davi, depois destes 3 meses, chegou lá para pegar novamente na arca. Já fez tudo como tinha que fazer. Tinha que dar não sei quantos passos, parar e adorar a Deus. Acho que são 7 passos. E eram quem que transportava a arca? Os levitas. Andavam 7 passos, paravam e adoravam a Deus. Igreja. Mas assim que Davi foi lá buscar a arca, Obed-Edom, claro que deu a permissão, mas ele disse, aonde a arca for, eu irei com ela. Porque eu não vivo mais sem a presença de Deus. Aleluia! Igreja, nós temos que ir aonde o Espírito Santo de Deus está. Não é porque aquela arca ia sair da casa de Obed-Edom que ele ia deixar de ter a presença de Deus. Não, ele disse, aonde esta arca for, eu irei com ela porque eu não sei viver mais sem a presença de Deus. Eu não sei viver mais sem a presença do Espírito Santo de Deus. Assim temos de ser nós, igreja. Nós não podemos viver mais sem a presença do Espírito Santo de Deus. É ela que reina dentro de nós. É ela que nos faz marchar. É ela que nos faz andar. É ela que nos faz derrubar todo o gigante que se levanta contra nós todos os dias. Quantos e quantos levantes têm-se levantado? Porque nós estamos na posição, porque nós estamos a fazer propósito, porque nós estamos a buscar, e ainda temos que buscar mais, mas nós temos que fazer mais e mais, para que a presença de Deus nunca se afaste de dentro de nós, assim como aconteceu a Saúl. Saúl era o rei. Saúl reinou por muitos anos, 40 anos, mas a presença de Deus já não estava mais dentro dele. Ela retirou-se dentro de dele. Então, igreja, não vamos deixar a presença de Deus se retirar de dentro de nós. Vamos permanecer com essa presença dentro de nós. Vamos buscar cada vez mais para a sentir com fervor, para a sentir cada vez mais com garra, para assim como a palavra nos manda, para onde nós passar, assim que bebamos algo mortífero, que nós não morramos, aonde nós puser as mãos, que seja tudo abençoado, aonde nós for colocados, que nós permaneçamos e manifestemos a glória de Deus. Então que nós façamos cada vez mais a glória de Deus, o milagre de Deus vir na nossa casa. E uma coisa, esta palavra me ensinou, não podemos aceitar qualquer coisa, não podemos aceitar qualquer um, não podemos aceitar aquilo que vem, nós temos que observar. Esta mulher observou, e esta mulher ganhou quando observou o profeta e o recebeu como profeta. Quantos e quantos e quantos quer-nos, não como profetas, não como homens e mulheres de Deus, não como alguém para glorificar a Deus,
mas sim alguém para ajudar nesta causa, mas sim alguém para levantar porque caiu, mas assim alguém porque está a passar necessidade e precisa de ajuda. Igreja, nós não podemos nos deixar enganar. Nós temos que buscar o profeta pelo que ele é. Nós temos que buscar a Deus pelo que ele é, não pelo que ele faz. Então, adoremos ao Senhor a todo o tempo e a todo o tempo sejamos gratos em todas as coisas. Se a profecia foi feita e ainda não foi chegada a hora, espera mais um pouco, ela vai chegar. Esta mulher, ela esperou o tempo que tinha que esperar. Ela ainda assim duvidou. Sara duvidou. Quantas e quantas pessoas na Bíblia duvidaram? Mas a presença e a glória de Deus foi manifestada. E assim eu creio que ela vai ser manifestada na minha casa e na sua casa, em nome de Jesus. Amém, igreja? Amém.